Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também pela TV Unicinos. O assunto hoje, então, é Ian McEwan, Na Praia, o livro da semana. E a gente está chegando já aqui nos finalmente, já que o nosso amigo Edward não conseguiu, na verdade, né? Pois não rolou. Não rolou. Mas aqui... Tava demorando pra rolar o trocadilho. Pois é, tinha que fazer. A gente conseguiu manter até o final. Até o final a seriedade, mas não rolou. Mas é legal porque, como a gente tava já meio que falando, já no último capítulo, então, é o grande embate, né? Porque teve aquele ponto de desequilíbrio, na verdade, né, dentro do quarto. Ela sai correndo, sai pra praia de Chesil, que eles estavam ali, e o Edward sai atrás dela pra conversar. E como a gente falou um pouco aqui antes, cada um acusa o outro pelo problema que aconteceu no quarto, mas a gente bem sabe, né, que cada um tem a sua parte também, né, de responsabilidade naquele momento. Eu acho que essa também é uma parte bem interessante do livro, que são os diálogos, né? Finalmente, diálogos, né? Ponto alto do livro, né? Porque ali eles vão começar a falar coisas que eles não tinham nunca falado, né? Finalmente tiveram uma DR. Tiveram uma DR. Eles sempre tiveram medo, sempre se reprimiram. Isso. E finalmente externaram aquilo. E é, obviamente, por causa da situação, né? Mas é um diálogo pesadíssimo, assim, né? Sim, Nossa, porque o que acontece? Ela acaba jogando na cara dele coisas que ela sabe que nem é verdade, né? Meio que insinua do lance do dinheiro, porque ela tinha dinheiro e ele não, entendeu? E ela conseguiu que o pai dela colocasse o Edward dentro da firma, né? Dentro da empresa. E aí ele, né, fica... super ofendido, não poderia deixar de ser diferente, porque ele fala que ele nunca quis nenhum dinheiro, que esse nunca foi o interesse dele. É uma circunstância que nem no livro é tocada, né? Nenhuma parte. Não, então rola assim que os dois uma coisa muito, horrorosa ali, os dois né? Eles ficam muito mesquinhos em relação ao outro, né, naquele momento dessa conversa. Então, cada um quer machucar mais magoar, outro, punir o outro. Qualquer argumento pra tentar. Ele chama ela de frígida, né? De piranha. Ela fica... Nossa... Eu queria saber qual é a palavra em inglês disso, porque... Slut? Talvez seja, não sei. Pode ser, não sei qual é a palavra usada, mas é... Aqui ele descreve bem essa situação. O impulso rumo à excitação da destruição lhe era tão desconhecido que ela não tinha como oferecer resistência, assim, aquela raiva era novidade para ela, aí ela deixava se levar, assim, uma onda, enfim. E aí ela propõe uma coisa a ele, né, porque chega um determinado momento ali que ela finalmente diz o que é, na verdade, o problema. Ela diz o que é, olha, eu quero muito ficar contigo, eu gosto muito de ti, eu te amo e tal, quero tua companhia, quero viver ao teu lado, tocar música pra você, ela fala, mas a gente não precisa... ter um relacionamento sexual. O nosso relacionamento pode ser só de amor. Na cabeça dela, isso bastava, entendeu? E aí, e que se ele, então, quisesse se relacionar com outras mulheres, não teria problema, porque ela ia entender. E isso pra ele foi, assim, o fim, né? Como assim... tá dizendo que eu posso me relacionar com outras mulheres e que pra ti tá tudo bem? A gente acabou de sair de um casamento, tu jurou que ia te devotar a mim e tal, algo do tipo, né? E tu me propõe isso. Devota teu corpo para você, e tu me propõe isso, sabe? Porque realmente, assim, naquele momento, isso pra ele soou como uma coisa... Um insulto? Um insulto, como se ela também estivesse menosprezando ele, né? E não era nada disso. Ela amava, na real, ela amava tanto ele... que a companhia, a pessoa dele era mais importante do que um relacionamento carnal, mas ela amava tanto ele a ponto... de fazer essa prova de amor? Isso, né? A ponto aí de que ele pudesse, então, ter outros relacionamentos, né? E é interessante que ele diz isso pra ela, tá, mas tu quer que eu fique com outras mulheres? Ela disse, não precisa se você não quiser. Não precisa, porque ela não entende, talvez, que pro homem, talvez, às vezes, e pro Edward, principalmente, né, o sexo era importante. Então, ela diz, bom, se você quiser, você pode ficar com outras mulheres. Se não quiser, não precisa. Eu estou aqui pra isso, né, mas ela não faria sexo com ele. E isso, pro Edward, é impensável, né. E não tanto do querer, porque ela até queria também, mas ela não é do conseguir e do precisar. Ele teria que fazer e ela não conseguia, no caso. Ambos queriam, na verdade. Depois ele foi pensar nisso dali alguns anos e tal, e essa parte depois, é muito bonita. Depois que teve toda aquela... rolou toda a
liberação sexual, libertação das convenções sociais, e aí ele pensava na proposta e já não era mais tão estranha. Vão passando as décadas, né, no livro. Isso eu achei muito interessante. Já não parecia ridículo e nem tu viu que daí ele diz, pensando hoje assim, isso não era nada absurdo, não era uma proposta absurda, era até avançada. Era à frente do tempo, pra na verdade, época, né? Só que na época ele não conseguia ver isso. Eu comentei com a Camila antes na redação que isso é um exemplo pra vida. Eu acho que a situação do livro que às vezes a gente passa por uma situação no presente que a gente acha assim uma coisa descabida, que não pode de maneira alguma acontecer, e que mais pra frente a gente vê que não tinha tanta importância, que a gente poderia ter deixado aquilo acontecer. Pois é aquela ânsia, na verdade, dele, né, de consumar o casamento dele, de ter uma relação sexual com a mulher dele, que ele não parou pra pensar que talvez, se ele deixasse um pouco, se ele conseguisse, né, esperar um pouco, vamos dar um tempo ao tempo, talvez com o tempo ela se abriria mais, Tudo que faltou foi paciência, assim, ela precisava só ter certeza do amor dele, da sua garantia, que não havia pressa, até como descreve aqui no final do livro, na última página, pois tinham a vida pela frente. A reação dele foi muito drástica quando ele recebeu essa notícia, essa proposta. Então depois o livro revela ali que ele poderia ter aceitado e tal, mas essa transição entre uma e outra não tem um meio termo, né? É a reação dele, assim, de uma coisa totalmente descabida para depois ele poderia aceitar. Eu fiquei com muita pena do Edward, na verdade. E eu entendo o lado, claro, da Florence também, porque afinal de contas o casamento não significa só sexo também, né? Então, para ela, isso aparenta, porque é muita vontade, é muita volúpia do rapaz de conseguir finalmente consumar o casamento. Mas é que ela já sabia antes do casamento que isso ia acontecer, sabe? Ela já tinha essa aversão ao sexo antes do casamento. Então, o fato de não ter tido uma conversa com o Edward franca, dizendo, olha, tu vai casar comigo, mas tem esse problema. Então, aceita, não aceita? Eles podiam, sabe, ter... E talvez com essa conversa eles podiam ter combinado, olha, então eu vou esperar um pouco mais, a gente pode esperar, vamos... Mas não houve conversa, então houve aquele encontro realmente muito atrapalhado no quarto, e depois tiveram que remediar o que não foi prevenido, no caso, né? A descrição nas últimas páginas do arrependimento do Edward é muito bonita. É muito bonito. Dá vontade, eu tive vontade assim, de dar um abraço nele e dizer, entendo. Não, eu achei muito lindo esse final, realmente. Eu fiquei muito emocionada com esse final. Eu acho que um livro, assim... Sabe como o cinema faz com a gente, que a gente assiste um filme e tal, e chora, se emociona, porque tem a coisa do visual. Claro. Assim, alguns livros conseguem e tem esse dom, né? E eu acho que esse final, assim, pelo menos pra mim, eu chorei no final do livro. Porque eu acho que isso que o William falou, que é da questão do arrependimento, né? Isso é muito interessante, porque o que o autor acaba fazendo, né, o Ian McEwan, ele pega e vai investigando. Então, psicologicamente, os dois, a Florence, mas muito mais o Edward, o que eles gostariam de ter feito para salvar aquilo, para evitar a separação, mas muitos anos mais tarde, coisas do tipo ele passeando pela Alameda dos Limoeiros, que lá no meio do livro... Um dia ele tá trabalhando, enfim, e ele se depara com a Florence lá. A Florence nunca tinha ido na casa dele, não tinha apresentado a família dele ainda a ela, e ela foi. Então ele tá fazendo mas ele não quer fazer exatamente aquele caminho, porque pode ser que ela tenha passado por aquele caminho. E aquele caminho pra ele, naquele momento, quando ela foi lá visitar ele pela primeira vez por conta própria, ela pegou o mapa, ela foi sozinha e tal. Uma prova de amor pra Aquilo ele. era uma prova de amor pra ele. Aquilo foi muito importante no relacionamento, assim. E esse final, onde ele refaz um pouco as situações e tal, isso é uma coisa que é mencionada, né? Aqui, nesse trajeto, que pode ter sido onde ela veio, aquela vez, lá, sabe? Ele não queria mais nem ver as fotografias Eu dela, acho que queria isso aí... preservar ela na memória do jeito que... Ele pediu para as irmãs dele não tocarem mais o nome dela. Eu acho que isso aí é muito emblemático para qualquer final de relacionamento, né? Quando é uma coisa assim muito séria, quando é um rompimento, quando é uma pessoa que significou muito, né? Então, bom, eu não quero mais saber o que vai acontecer, o que aconteceu contigo, não me interessa mais. Vou deletar do Facebook, do Orkut. Mas é legal. Sabe? Então, eu acho que isso aí foi... Isso é muito lindo, assim, é muito bonito como ele trata isso no final, é realmente emocionante. Só pra citar antes do Rodrigo, acho que tu ia falar alguma coisa. Eu, dando uma lida nas obras do autor e tal, a partir do momento que ele começou a escrever romances,
eu tava vendo que esse livro não é um dos que tem o final mais emocionante, segundo os críticos. Então, talvez algum outro livro seja até mais o Reparação, que é o mais conhecido dele, que depois deu origem ao filme, né? O Desejo de Reparação, que tem um final também que é bastante pungente. Então, mas é interessante que no começo ele chamava ele de macabro, né? Porque ele tinha algumas histórias meio sombrias, assim. E depois acho que ele encontrou meio que seu caminho. E eu achei belíssimo o final. Como no começo do programa eu já disse que é um dos livros que eu mais gostei de ler no Clube do Livro desse ano. E o final realmente foi que fez com que eu fechasse, sabe? Realmente essa é a minha opinião, porque o final é belíssimo, ele conversa muito bem com todo o livro, mas é aquele final tão singelo, sabe? Do amor realmente, porque tu vê que tinha amor naquele relacionamento dos dois, mas não tinha diálogo, sabe? Tinha muito desejo, ou muita falta de, talvez, mas não existia diálogo. E depois, quando eles terminam, quando realmente tudo acaba, eles começam a pensar no que aconteceu, e eles ficam descobrindo que, na verdade, Edward e Florence podiam ter sido o grande amor da vida dos dois, sabe? Porque pega o final, pega aquela parte da maturidade do Edward, quando ele já tem uns 60 anos, quer dizer, ele já tem uma estrada. O que aconteceu? Ele teve relacionamentos, ele chegou a se casar, ele não teve filhos, ele ficou dono de 2 lojas de discos, porque ele se envolveu lá fazendo críticas de rock, uma época, entendeu? Ele curtiu essa tal liberação dos anos 60, sexual, ele curtiu, só que dela a gente não tem muito esse retorno. Por quê? Porque é um pouco da visão dele, já que ele nunca mais foi atrás, mas a gente tem algumas pistas. Por exemplo, a Florence com sucesso na carreira musical dela, né? Sendo muito bem criticada nos jornais, muito bem criticada, mas as críticas muito positivas a ela. E ela, sempre quando terminava esses espetáculos, olhava para aquela cadeira 9C que ele tinha prometido que ficaria e tal, isso tudo mais. Também, muito bonito. E isso é muito bonito. Então, espetacular, é um final espetacular. Eu fiquei curioso pra saber o que a Florence fez na vida amorosa dela. Eu já ia tocar nesse assunto, ele não explica assim o que aconteceu. Não. Ele só se limita a descrever a Florence na parte musical da vida. Isso. E que era a parte mais importante na vida dela, no caso, pra ela também era isso, também era a carreira dela, era o momento que ela mais tinha sabe, a segurança do que ela tava fazendo. Ela cita, né? Ela queria passar a vida com o Edward e tocar música. Isso aí. E queria ter filhos, inclusive, até, mas ela só não gostava da forma de como fazê-los. Ele falava em ter filha, né? Ter uma também. Filha, que ele também fala no final do livro, que podia ter tido uma filha com ela, uma menininha, se ele tivesse tido amor e paciência. Aqui também coloca que naquela ocasião em que ela deixa ele na praia, ela esperava que ele a chamasse, que ele tivesse essa paciência, que eles reconstruíssem com paciência esse relacionamento, e isso não rolou, né? Então também é tipo um retorno do que ela pensou, mas não tem esse detalhamento do final que tem o Edward, né? É, a quintessência da história de amor que não acontece, né? A história de amor que acaba sendo terminada por um problema, realmente, que nenhum dos dois conseguiu reparar a tempo, né? Então... Isso aí. E fica então esse Na Praia do Ian McEwan. Agora vamos chamar então aqui o Baldiceira para ler um trechinho do livro, um trechinho inclusive que explica como a mãe do Edward teve o seu problema no cérebro. Então vamos ouvir agora.